Olá, meu nome é Maria Alana e esse vídeo faz referência à resolução da atividade 2 da disciplina de Planejamento e Controle de Operações 1 com a professora Ana Cláudia, da Universidade Federal Rural do Semiárido. O meu grupo é composto por Arthur William, Daniel Monteiro, Diogo Nogueira, Maria Alana, Wesley Vieira e Yuri Dias. Nesse vídeo, iremos explicar a diferença entre os sistemas de fluxo puxado e os sistemas de fluxo empurrado. Falando inicialmente sobre o sistema de fluxo puxado, conhecido também como Just-in-Time, o Just-in-Time é uma estratégia de gestão de produção e estoque que foca na redução de custos, otimização da eficiência e melhoria na qualidade de fabricação. O conceito central está em produzir e entregar itens exatamente quando são necessários, reduzindo estoques e evitando desperdícios. Com a adoção do Just-in-Time, as empresas conseguem aprimorar a eficiência, reduzir custos, melhorar a qualidade e aumentar a sua competitividade no mercado. Contudo, a sua implementação ela exige uma forte coordenação, uma comunicação eficiente e um compromisso constante com a melhoria contínua, tanto dentro da organização quanto junto aos parceiros da cadeia de suprimentos. O Just-in-Time baseia-se em princípios fundamentais que orientam a sua aplicação em sistemas produtivos. Eu vou trazer aqui, então, os princípios mais relevantes, que são eles: a eliminação de desperdício, onde foca em identificar e remover todas as formas de desperdícios no processo, como excesso de materiais, tempo, espaço e trabalho. Tem-se também a produção puxada, onde ao invés de produzir com base em previsões, no Just-in-Time a produção ela é iniciada com base na demanda real dos clientes, evitando a superprodução e estoques desnecessários. Tem-se também o fluxo contínuo, onde busca criar um fluxo contínuo e suave na produção, reduzindo as interrupções, atrasos e gargalos por meio da sincronização e comunicação eficiente entre as etapas. Tem-se também o take time, que é o ritmo de produção necessário para atender a demanda do cliente, onde no just-in-time a produção ela é ajustada para seguir esse ritmo, garantindo que os recursos sejam utilizados de forma eficiente e a demanda seja atendida sem atrasos. Tem-se também a qualidade na fonte, onde a qualidade ela é assegurada em cada etapa, corrigindo problemas imediatamente para evitar que defeitos avancem no processo. E, por fim, a gente tem a melhoria contínua, onde incentiva a equipe a identificar oportunidades de aperfeiçoamento e implementar soluções para elevar a eficiência e a qualidade de forma constante. O Just-in-Time, ou JIT, é uma estratégia de produção que busca minimizar estoques e produzir apenas o necessário no momento certo. Porém, ele apresenta algumas limitações importantes. A primeira delas é a dependência de uma demanda estável. Quando a demanda é instável, a produção pode enfrentar problemas, exigindo estoques adicionais de produtos acabados para atender às variações. Isso vai contra o princípio central do JIT, que é operar com estoques mínimos. Outro desafio está relacionado à variedade de produtos. Em sistemas produtivos com muitos tipos de itens e componentes, o fluxo contínuo fica comprometido. Isso pode gerar atrasos, estoques em processos elevados e até mesmo interrupções na produção. Essa complexidade aumenta a dificuldade de criar roteiros de produção eficientes, prejudicando a implementação do sistema. Além disso, a redução de estoques torna o sistema mais vulnerável a problemas externos, como greves, falhas de máquinas ou atrasos de fornecedores. Por exemplo, se um fornecedor não entrega materiais no prazo, toda a cadeia produtiva pode ser paralisada, já que não há estoque de segurança para absorver o impacto. Por fim, o JIT é mais eficaz em ambientes com alta estabilidade, tanto na demanda quanto nos processos. Porém, em contextos de alta variabilidade, ele pode gerar mais custo e risco do que benefícios, exigindo ajustes para atender às necessidades reais de produção. Bom, como muito bem apresentado anteriormente pelos nossos colegas, o sistema de fluxo puxado, Just-in-Time, é uma metodologia que muitas empresas adotam ao redor do mundo. E uma delas é a Toyota. A Toyota é o exemplo mais clássico de empresa que adota o Just-in-Time. No sistema de produção Toyota, cada etapa do processo de fabricação é orientado pela demanda real. Ou seja, peças e componentes são produzidas ou entregues apenas quando necessário. Isso reduz o desperdício, diminui custos com estoques excessivos e melhora a eficiência da linha de produção. Por exemplo, peças para montagem de veículos são entregues na linha de produção apenas no momento exato em que são necessárias. Outra empresa que adota o sistema Just-in-Time é a empresa Dell. A Dell ela aplica o Just-in-Time em seu modelo de produção sob demanda para computadores e dispositivos eletrônicos. Em vez de fabricar e estocar grandes quantidades de produtos, a Dell só monta computadores personalizados após o recebimento do pedido de um cliente. Esse modelo, ele reduz os custos de armazenamento, evita o acúmulo de produtos obsoletos e permite que a empresa ofereça solução personalizada de forma eficiente. Essas empresas que implementam Just-in-Time com sucesso, porque possuem cadeias de suprimentos extremamente bem coordenadas, fornecedores confiáveis e sistemas de tecnologias que garantem a agilidade e precisão na produção e entrega. Bom, falar um pouco sobre o que é a produção empurrada. Este é um método muito utilizado em diversas áreas da indústria e da construção. O sistema de produção empurrada é um método antigo, nascido do começo da Revolução Industrial, quando as empresas priorizavam a geração do estoque antes de iniciar as vendas.
falar um pouco sobre o processo da produção. É muito utilizado quando em massa e estoques elevados eram práticas comuns. Nesse sistema, os produtos são fabricados antecipadamente com base em previsões de demandas ou metas de produção estabelecidas. Assim, os produtores são então empurrados ao longo do processo de produção, independentemente de demanda real. Isso muitas vezes resulta em estoques excessivos, altos custos de armazenamento e problemas relacionados ao desperdício. Bom, agora vamos passar para as vantagens e desvantagens da produção empurrada. Começando pelas vantagens. Planejamento mais fácil. A produção empurrada permite o planejamento antecipado com base em previsões de demanda e metas de produção estabelecidas. Uso mais eficiente da capacidade. Ao produzir em grandes volumes antecipadamente, a produção empurrada pode aproveitar ao máximo a capacidade de produção disponível. Menor risco de suprimentos insuficientes. Com a produção empurrada, há uma tendência de manter estoques maiores, o que reduz o risco de escassez de produtos. Vamos agora às desvantagens. Estoque excessivo, o que seria altos níveis de estoque, o que pode aumentar os custos dos armazenamentos, obsolências e riscos de deterioração. Tempo de resposta mais lento. As mudanças na demanda podem ser mais lentas, pois os produtos já foram fabricados antecipadamente. Desperdício de recursos. A produção empurrada pode levar um maior desperdício de recursos como materiais, mão de obra e energia. Alguns exemplos de produção empurrada seria um exemplo clássico da produção, que é a fabricação em massa de produtos eletrônicos. Nesse caso, a produção é planejada antecipadamente com base em previsões de demandas e metas estabelecidas. Em relação às empresas que participam do sistema de fluxo empurrado, podemos citar duas empresas principais. A General Motors, uma empresa que atua no segmento de montadores de veículos tradicionais, é uma empresa que utiliza o sistema empurrado de produção, ou seja, produção contínua em larga escala em suas linhas de produção, para produzir para um estoque. Se baseia com base no MRP, ou seja, no planejamento da necessidade dos materiais, e produz para o seu estoque para posteriormente, né, ser vendido. Não necessariamente se baseia numa demanda real, mas sim numa demanda de planejamento, de materiais, de insumos, produz em larga escala para seu estoque, para não faltar o seu estoque. E a segunda empresa, podemos citar a Nestlé, que atua no segmento de ramo alimentício. A produção de itens como achocolatados, biscoitos e cereais, geralmente utiliza um sistema empurrado também, ou seja, o MRP planeja os materiais, os insumos necessários para a produção, o que tem, né, em empresa, e produz nas suas linhas de produção para gerar, né, um saldo para o seu estoque. Sempre ter o produto em estoque, para posteriormente ser vendido. Então, são empresas que utilizam esse sistema de fluxo empurrado. Por fim, essas foram as referências utilizadas na resolução da atividade 2 da disciplina de PCO1 e agradecemos pela atenção.